Vamos hoje, aqui nessa nossa aula, falar exatamente sobre um assunto que interessa a muitas pessoas, que é nada mais nada menos do que a milícia venética, ou seja, algo que a gente já viu, na verdade, alguns pedaços em outros vídeos, que naquele tempo eles chamavam, que eram as forças armadas, né, dos Vênetos. Eles chamavam então em Vêneto antigo, em Venético antigo, de Veignoi. A Veignoi que significa em Venético forças armadas. Existem coisas interessantíssimas, digamos, em todo o ritual, em todo o processo dessas pessoas que a gente precisa saber também para a nossa vida de hoje, né, para que a gente consiga, enfim, não só o conhecimento da nossa cultura, de todo esse aspecto cultural, mas também que a gente consiga saber lidar com a nossa vida com conhecimento antigo. Ostiarei e oi! Muito bem, pessoal. Então, quem tem paciência, quem gosta de aprender, fica aí. As pessoas que infelizmente não têm paciência são geralmente aquelas pessoas que menos aprendem e, portanto, eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Então fica aí até o final do vídeo. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que se interessam e, claro, eu sempre te convido aí também, se você tem interesse para assinar o podcast em língua vêneta, é um dos jeitos, um dos modos para que a gente consiga manter viva a nossa cultura, manter viva a nossa língua. A nossa cultura é a nossa língua, nós faz parte de um povo, a sua língua, né? A língua sustenta a base. Então, se você realmente tem essa preocupação com o Vêneto, quer manter a nossa cultura, eu te convido aí para fazer parte do grupo que apoia o LinguaCast. Muito bem, vamos começar aí então a Veignoi, que era as forças armadas dos Vênetos, dos Venéticos. Ela tinha, na verdade, duas divisões bem claras. A divisão dos guerreiros mais jovens, os novatos, e os mais velhos, né? Aqueles que eram os veteranos. Os mais velhos, por serem mais velhos e por terem conseguido muitas coisas, se provarem, né? Enfim, eles tinham algumas regalias, digamos, gozavam de algumas regalias que os novatos ficavam com uma certa inveja, vamos falar assim, tá? Porém, essas regalias, na verdade, eram chamadas de benesses de cara. Cara é uma palavra em venético antigo que se escreve no alfabeto latino em K-A-R-A, só que era escrito em runas, né? Quando a gente passa para o alfabeto latino, a gente escreve então com K. K-A-R-A, cara, não tem nada a ver com português, não é rosto, tá? Então, cara, que significa, na verdade, em Vêneto antigo, significava montanha divina, montanha de Deus, ou seja, o local, na verdade, que ele é alto, é difícil de se alcançar, mas quando se alcança, a gente consegue tirar muitos proveitos daquilo. Mas, na verdade, cara era um conceito que não era só que se alcançava por ser velho, por ser mais velho no exército e assim por diante. Não, era um conceito que se alcançava por mérito, por conquista. Quando se atingia uma certa maturidade, não só uma certa maturidade militar, mas uma maturidade, na verdade, humana, uma maturidade espiritual, é que se alcançava isso, ok? Mas antes disso eu gostaria de mostrar para vocês, eu tenho um livro aqui, talvez a gente tenha falado alguma coisa em algum vídeo sobre os vasos funerários que os vênetos faziam. Os vênetos, eles não enterravam os seus entes queridos, né? Eles, na verdade, colocavam em piras, cremavam, né? E depois pegavam as cinzas e colocavam dentro de urnas funerárias. Essas urnas funerárias eram todas encapadas, digamos assim, com lâminas de bronze. Essas lâminas de bronze eram onde eles desenhavam todos os ritos que aconteciam na civilização, desenhavam as caças, desenhavam, enfim, como funcionava a civilização. É algo bem interessante, eu aconselho que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, e eu faço toda essa introdução para mostrar para vocês alguns desenhos hoje, tá? Alguns desenhos de um livro aqui. E esses desenhos, eles são, digamos, cópias daquilo que estava desenhado nesses vasos, ok? Que os próprios vênetos antigos desenhavam. Essa aqui seria a milícia venética, não sei se dá para enxergar direito, qualquer coisa vocês pausem o vídeo. Aqui em cima eu acho que dá para ver uma organização melhor do desenho. Então vocês podem ver eles com escudo, com espada, enfileirados e assim por diante. Tá? Mais ou menos para dar um retrato um pouco melhor para vocês enxergarem isso. Muito bem, depois eu vou mostrar mais algumas coisas aqui, não tenhamos pressa. Agora a gente precisa entender algumas coisas, né? Que
os guerreiros novos, na verdade, eles acabavam brigando para serem vistos, né, na civilização, porque eles queriam atingir o maior grau o mais rápido possível, né? Então eles queriam se mostrar para o Pupo. Pupo, a gente já viu essa palavra aqui escrito em runas. Por favor, eu deixo o vídeo aqui também, no vídeo onde foi apresentado esse conceito. Pupo, em língua venética, significava o líder, aquele que comandava, ok? Então, naquele tempo, Pupo, a gente já está falando da região do Vêneto, tá? Naquele tempo era Enógene, que foi o primeiro líder venético lá na própria região do Vêneto. É óbvio que Enógene sucedeu Pilêmenes, a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos de sexta-feira. Pilêmenes, que era o nosso líder lá na região da Anatólia, e que, óbvio, por conta de alguns eventos que a gente vai abordar também aqui no canal, ele acabou sendo substituído por Enógene, portanto fica aí, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, porque vai perder todas essas histórias, tudo isso que a gente fala, né, sobre a nossa história vêneta. Bom, vamos com calma aqui, que a gente precisa prestar atenção e é melhor que a gente vá com um pouco mais de calma. Deixa eu ver. Então, o que acontece, pessoal? Justamente por conta dessa vontade deles se provarem, tá? É que nas guerras os guerreiros venéticos mais novos, eles acabavam indo para as filas de frente. Não porque se valorizava menos o jovem, porque queria se matar o jovem, e de fato se valorizava um pouco mais esse aspecto do conhecimento, da velhice, que o tempo trouxesse. Mas não era nada disso. É porque o jovem, ele mesmo, se oferecia para isso, e, óbvio, ele precisava, na verdade, ele precisava se forçar a amadurecer, né? Ele tinha esse conceito que o guerreiro, principalmente o guerreiro, ele estava pronto para assumir certas posições, certas situações, se ele fosse tão velho quanto um bom vinho, né? Velho no sentido, não precisava ser alguém com 90 anos, mas velho de caráter, de maturidade, velho no bom sentido, sabe? Aquela pessoa que consegue mediar, que não se deixa levar pela raiva, pela arrogância. Bem, porque existia esse conceito muito claro que há tempo na vida para tudo, que nem todas as coisas, praticamente a maior parte das coisas boas, não se alcança durante a sua imaturidade, porque você justamente não merece alcançar isso. E se talvez alcançar alguns aspectos, como a gente vê em muitos casos, pessoas novas que conseguem dinheiro, muitas delas depois perdem muito fácil, né? Porque não tem a maturidade para lidar com isso. Contudo, muitos guerreiros novatos, ambiciosos, não entendiam esse aspecto do porquê, né? Não alcançar as coisas mais rápido ainda na juventude, pelo menos ascender na posição do exército. Então, assim, como muitos jovens hoje, a gente pode ver, né? Eles também eram ansiosos naquele tempo. Então é muito que mito que hoje em dia as pessoas são ansiosas, os jovens querem tudo para ontem. Na verdade, isso também funcionava uma vez, né? Eles queriam tudo para ontem. Bem, mas a civilização venética, que era comandada pelo Pupo, que é líder em venético, que foi o Pilêmenes e agora era Enógene, essa civilização, acima de tudo, era iluminada pela Iurcle. Iurcle, a gente viu aqui também, essa palavrinha é escrito em alfabeto latino, né? Quando a gente tira das runas em alfabeto latino, a gente escreve .U.RKLE. Esses dois pontos que rodeiam, né, a letra U fazem a palatalização. Vocês deveriam ler como Iurcle e não Urcle. Iurcle. Bem, Urcle, como a gente já falou, aqui é uma palavra em vêneto, antigo em venético, que significa sábio. Portanto, né, era uma civilização que era iluminada pelos seus sábios. A gente sabe que existia o Pupo, que era, nesse caso, era Enógene, mas que foi Pilêmenes também, e existia a Iurcle, que era um círculo de anciãos, desses sábios anciãos que acabavam fazendo leis, legislando, pensando em prol, cuidando da civilização. O que acontece é que a gente também viu de modo interessante que essa Iurcle foi replicada na Sereníssima República de Veneza, era uma tradição que passou aí de séculos em séculos, e não por nada a Sereníssima República de Veneza durou 1100 anos, até que alguns eventos aí aconteceram, eventos na verdade, um tapetão, né? Depois talvez em alguns outros vídeos a gente pode falar sobre isso, não é a pauta desse aqui, porque Sereníssima, digamos, a queda da Sereníssima é um evento muito recente ainda comparado ao que a gente está falando aqui. O que acontece é que essa Iurcle, que esse círculo dos sábios, Iurcle, que era na verdade o círculo feito pelo Pupo, como eu falei para vocês, e pelos anciãos,
decidir as leis, fazer as regras e assim por diante. E a lei era que todo guerreiro, preste atenção, que todo guerreiro novato passasse por uma série de proibições em sua vida. Uma delas é que ele era proibido de dormir com quem fosse, onde fosse, a não ser com o seu cavalo e no estábulo. Ok? Então, ele não podia nem levar o cavalo para casa, era ele que ia dormir no estábulo. Aí vocês podem estar pensando, Fernando, por que esse tipo de coisa estúpida? Na verdade, tudo tem um sentido, né? Até ele deixar de ser imaturo, né, era essa a condição. Ele iria ter, entre outras proibições, eu não vou falar tudo, mas essa era uma das, digamos, mais atípicas, até ele deixar de ser imaduro, ele iria sofrer essas proibições. Bem, mas imaturo, em que aspecto imaturo? Bem, até ele deixar de ser arrogante, de se achar, né, coisa que não de aprender a respeitar aqueles que vieram antes, principalmente, isso era muito valioso naquela época. Isso significa que ele precisava entender que aquilo que os mais velhos tinham não eram regalias, mas sim eram, na verdade, uma conquista do que eles foram por aquilo que eles fizeram. Esse era o segredo venético, então, da cara. Cara, como falei para vocês, né, significa o monte divino, o monte de Deus, a montanha, né, a montanha divina. Ou seja, era preciso alcançar esse aspecto divino, então que era o local da fortuna. Você não o ganha, você o conquista por seu próprio mérito. Eles precisavam, na verdade, passar por esse processo durante a sua vida militar para aprender isso, né? No entanto, o guerreiro nas fileiras dos novatos, uma vez por ano, escutem essa, uma vez por ano e somente uma vez por ano, tinha, né, a chance de mostrar que era, de fato, merecedor da cara, da montanha divina, ok? K-A-R-A. De se livrar daquela situação de privações, muitas vezes humilhações também, mas era o que moldava o caráter dele, aquilo ali era importante. Então a milícia venética não queria gente de vida fácil. Essa é que é a verdade. Eles queriam pessoas disciplinadas, pessoas que sabiam que a vida não é oba-oba. Assim sendo, havia o dia da cara, o dia dessa conquista da montanha divina, o dia em que o soldado podia melhorar de vida, mesmo ele sendo jovem, mas apenas um sairia daquela situação, e só uma vez por ano. Esse evento, o dia da cara, acontecia. E o desafio era o novato contra o veterano. O novo ia ter que mostrar que havia adquirido a experiência necessária, desafiando justamente o guerreiro mais velho. Para o desafio, preparava-se então 2 cavalos, um negro para o novato e o outro branco para o veterano. Olha só o simbolismo disso, né? Ambos os guerreiros eram levados ao campo e lá era necessário que cortassem o maior número possível de troncos usando apenas a sua espada. Tarefa árdua, não? Então, e assim chegou, né, a véspera, decidiu o dia de cara por volta de 1500 a.C. Isso aqui é um relato de dos acontecimentos de um desses anos, ok? Por volta aí da metade do segundo milênio antes de Cristo. Então Enogin, ele pede para que o Kayantei significa aquele que serve, né? Aquele que serviu o Pupo, Enogin era o Pupo, e Kayantei é uma palavra em venético antigo, e mais ou menos a gente pode traduzir como você que leva, ou seja, você que serve, que fica levando as coisas para lá e para cá. Então, o Kayantei, tá? O Kayantei, ele acabava preparando todas essas coisas para o dia, para o evento de cara, e o Enogni, então ele chama o Kayantei que apresenta os cavalos em boa forma e limpos, os quais servirão, né, ao dia de cara. O Kayantei, então, devia fazer com que esses cavalos chegassem até o guerreiro novato e também até o guerreiro veterano, para que eles tomassem posse do animal para o seu dia. A gente tem aqui, deixa eu achar para vocês, só um minutinho, na página 83, a gente vai conseguir ter uma base um pouco melhor sobre, ao menos, uma base visual sobre isso. Aqui, ó. Então, Enogine, né, o Pupo e o Kayantei. Olha ali, ó. Tá aí para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Pausem o vídeo, se vocês quiserem, tá aí. Tá? O Enogine, ou seja, o Pupo sentado, o cavalo, e o Kayantei, que é aquele que servia, né? Preparando o cavalo para o dia tão especial, o nosso dia de cara. Bem, antes disso, eu vou fazer mais
Ostirei, ioi. Agora, a gente se aprofunda um pouco mais na história. Tá? O rito do dia de cara dizia que os cavalos deveriam ser entregues não no dia de cara, mas na véspera, ou seja, alguns poucos dias antes, para que um dia antes, de cara, ambos os guerreiros merecessem o seu cavalo. O que quer dizer isso? Que o costume, segundo a tradição, então era que até o dia de cara nem o novato nem o veterano podiam ficar longe dos seus cavalos, seria como carne e unha. A gente sabe que o cavalo era muito importante para a civilização venética. Caso eles deixassem o cavalo sozinho para fazer outras coisas, a Jurkle, ou seja, o Círculo dos Sábios, profetizava já que essa pessoa que fez isso, o guerreiro que fez isso, ele ia perder. Com certeza ele já estava derrotado, antes mesmo de amanhecer o dia de cara. Bom, por via das dúvidas, eles não pagavam para ver, né, pessoal? Eles cuidavam do cavalo direitinho, não desgrudavam deles, dos cavalos, até que chegasse o fatídico dia. E então chega aí, registrado esse dia de cara, e o novato e o veterano eles partem pro campo, né, com uma pequena comitiva aí de sentinelas, e também eu acho que eu tenho isso para mostrar para vocês. Essa pequena comitiva de sentinelas, a gente vai ver que na verdade são pessoas, são da onde a gente conseguiu tirar muitas dessas informações aqui. Tá aqui, ó. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Eles partem aí com essa pequena comitiva de sentinelas, espero que vocês, eu acho que sim. Qualquer coisa, pause o vídeo. Bem, vamos adiante. O que significa é que, então, os sentinelas eram o olho do pupo, ou seja, o olho do líder, e eles testemunhavam os acontecimentos oficiais da civilização vêneta. Então ali os guerreiros com seus cavalos chegavam no campo e começavam a lida com a sua espada. Contaram, né, os sentinelas que naquele dia de cara, aquele dia específico ali, o novato mal olhou para o local e se pôs a cortar os troncos das árvores com a sua espada. Ele nem sequer piscava. O veterano, enquanto isso, cortava alguns troncos e sem nenhuma preocupação visível, sentava-se tranquilo e parecia descansar por longos 5 minutos. O novato guerreiro nem respirava, continuava cortando com toda a força, né, certamente tinha de colocar cada vez mais força, porque o fio, né, a espada perdia o fio e ficava cada vez mais comprometido, porém, muitas vezes que ele olhava pro guerreiro mais velho, ele via o guerreiro mais velho sentado, né, e aí que ele descia o braço e continuava para tentar ganhar vantagem nisso. Bem, depois de algumas horas, enfim, o desafio terminou, pois os cavalos, contavam os sentinelas, né, que os cavalos já haviam pastado até a erva do chão ficar rasa, e os sentinelas assim sabiam que era a hora de voltar. Portanto, eles, os sentinelas, conferem o trabalho do novato, e após isso, eles também conferem o trabalho do veterano. E, sem demora, eles dizem, o novato perdeu o desafio, o veterano cortou mais. Bom, o novato, lavado em suor, não entende nenhuma coisa, né? Não entende nada do que tinha acontecido, ele se exalta com indignação, né? E como assim, né? Como é que cortou mais se toda vez que eu olhava para ele estava descansando e eu aqui na lida? Bom, logo o guerreiro veterano se manifesta e completamente inteiro, relaxado, com a calma no olhar, ele diz, eu apenas cortava até que o fio da espada ainda estivesse talhante. Após isso, eu me sentava, mas não com a intenção de repousar, mas para que eu pudesse afiar minha espada, enquanto lhe via incisivo a cortar com sua espada sem fio. Eu apenas cortava quando a minha estava pronta para isso. E quando ela estava realmente pronta, acredite, ela cortava o dobro da sua. E a resposta todos a vemos. Você ainda não está maduro o suficiente. Sinto muito. Então, essa aqui é uma dos nossos contos venéticos que foram registrados naquele tempo, e eu acho que deixa muito, né, para nós, enfim, se a gente ainda não está pronto, a gente não está pronto, a gente precisa desse tempo para amadurecer, como diz o próprio conto, né, como diz o próprio exercício da atividade deles, o exercício do dia de cara. A gente precisa desse tempo aí para amadurecer e tomara que cada vez sejamos menos arrogantes e que tenhamos mais calma, né, de conseguir as coisas, porque aí a gente consegue fazer com que o nosso cérebro funcione melhor, as nossas percepções também sejam melhores, ok? Como o velho guerreiro venético. Ostiarei, ioi!
Pessoal, aqui eu termino o vídeo de hoje e espero que todos fiquem bem. Tsai tsai, Strucon.